Olá pessoal do sexto ano, bom dia. Vamos iniciar mais uma aula, tá? Nas últimas aulas a gente viu multiplicação e divisão de fração. Nessa aula eu vou compactar dois assuntos: potência e raiz de frações. Se você domina o assunto de potência que a gente já viu, potência de número inteiro, praticamente a mesma coisa. Se você domina raiz, radiciação de números inteiros, também é a mesma coisa para uma fração. Vamos ver aqui. Relembrando que é uma potência. Quando falamos de potência, devemos lembrar que o número A, que está elevado a uma potência n qualquer, significa que o número A deverá ser multiplicado n vezes. O que eu quero dizer com isso? Se aqui eu tiver A elevado a 3, é A vezes A vezes A 3 vezes. Se eu tiver A elevado a 10, é A vezes A vezes A vezes A 10 vezes. Isso que significa uma potência. Jamais tente confundir. Por exemplo, 2 elevado a 3. Jamais faça 2 vezes 3, porque 2 vezes 3 é 6. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. 3 vezes, que dá 8. Então, com isso, eu lembro que muitos alunos confundiam, muitos alunos erraram na prova que a gente teve quando tinha aula presencial. Então, cuidado para não confundir aqui também, tá bom? Então, vamos lá, dando continuidade. Então, vamos lá, o exemplo 1. Aqui eu tenho 3 sobre 2 elevado a 4. Como é que eu resolvo esse problema aqui, ó? A potência que está aqui do lado de fora, tá? Ela vai servir para os dois números, tanto numerador como denominador. Então aqui, ó, vai ficar 3 elevado a 4 dividido por 2 elevado a 4. Se aqui eu tivesse 2, ia ser 3 elevado a 2, 2 elevado a 2, tá? Então, quando eu tiver uma fração sobre parênteses e um expoente, o expoente que está fora vai servir por 2. Aí aqui agora eu tenho 3 elevado a 4 dividido por 2 elevado a 4. Como é que eu faço? Potência normal. 3 elevado a 4, ó. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes, que vai dar 81. Aqui, ó, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 2 elevado a 4 é o 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Ó. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Então fica 81 sobre 16. Tá? Então a forma que eu resolvo uma potência de número inteiro é a mesma forma que eu resolvo potência de fração. Qual a diferença? Que agora eu vou ter um numerador e um denominador. Tá? Segundo exemplo. Note que aqui o numerador e o denominador são diferentes, correto? Então eu tenho que resolver em cima e embaixo separadamente. Professor, e quando eu tiver um numerador e o denominador igual? Por exemplo, aqui, ó, 7 elevado a 8 e 7 elevado a 5. Eu posso resolver da mesma forma. Eu resolvo em cima o 7 multiplicado por ele mesmo 8 vezes, dividido pelo 7 multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Porém, tem uma regrinha na matemática que nos ajuda. Quando o numerador e o denominador são iguais, o que é que eu faço? Eu repito o número, então no caso 7, e subtraio o expoente de cima menos o de baixo. Então aqui eu tenho 8 e o 5, então fica 8 menos 5, que dá 3. Então tudo isso aqui, ó, é a mesma coisa que 7 elevado a 3. Repetindo, eu só posso fazer isso quando o numerador e o denominador são iguais, tá? O que é que eu faço? Repito o numerador e o denominador, né? No caso aqui 7, e subtraio os expoentes. 8 menos 5, 3. Então fica 7 elevado a 3. Note que a minha conta, ó, era isso tudo e se reduziu apenas a 7 elevado a 3. Aí eu faço 7 elevado a 3 é o 7 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7 dá 343. Tá ok? É apenas uma regrinha da matemática que nos ajuda a resolver isso aqui. Outro exemplo. Quando eu tenho potência da potência. Olha aqui, ó. Eu tenho 2 sobre 5x, certo? Elevado a 2 elevado a 2. Isso aqui a gente chama potência da potência. O que é que eu faço? Repito a fração, tá aqui, ó, repetir, e vou multiplicar os expoentes. Então aqui não tem 2 elevado a 2, então fica 2 vezes 2, ok? E 2 vezes 2 dá 4, então eu vou repetir a fração agora, isso tudo elevado a 4. Repetindo,
Quando eu tenho potência da potência, eu repito a fração e multiplico esses expoentes. Então vai ficar 2 sobre 5x, ó, mesma fração, elevado a 4. Isso aqui a gente já resolveu aqui igual no exemplo 1. Quando eu tenho uma fração fora, ela fica o numerador elevado a 4, o denominador elevado a 4. Então fica 2 elevado a 4, 5x elevado a 4. Note que esse 5x aqui é só um exemplo, poderia ser qualquer número. E aqui eu resolvo. 2 elevado a 4. 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. 5x elevado a 4. 5x vezes 5x vezes 5x vezes 5x, ou seja, 4 vezes. Tá ok? Então essas regrinhas aqui nos ajudam a resolver potência de uma fração. Ok? Então vamos aqui agora para a raiz. Raiz, radiciação de fração. Professor, como é que eu resolvo? Da mesma forma que o número inteiro. Qual a diferença? Que agora tem um número em cima e um número embaixo. Olha aqui. Raiz de 25 sobre 36. Como eu resolvo? Separadamente. Eu vou calcular a raiz do 25 dividido pela raiz de 36. Então vamos lá. Raiz de 25, 5. Raiz de 36, 6. Terminou aí. Então, raiz de 25 sobre 36 é 5 sobre 6. Ok? Só resolver separadamente. Olha aqui, raiz cúbica de 8 sobre 25. Resolve separadamente. Raiz cúbica de 8 e raiz cúbica de 125. Lembrando, a gente já viu raiz cúbica em sala de aula. Raiz cúbica, diferente da raiz quadrada, né, o número multiplicado por ele mesmo, o que dá dentro da raiz, a raiz cúbica é um número multiplicado 3 vezes, que dá um número que está dentro da raiz. Raiz cúbica de 8 é 2 por quê? Porque 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, é 8. Raiz cúbica de 125 é 5, tá ok? Então basta calcular. Raiz quíntupla de 1 sobre 243, resolve separadamente. Raiz quíntupla de 1, raiz quíntupla de 243. Também não tem dificuldade. O que é a raiz quíntupla? É um número multiplicado 5 vezes por ele mesmo, que dá o que tem aí dentro. Raiz quíntupla de 1 é 1, porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 5 vezes é 1. Raiz quíntupla de 243 é 3, porque o 3, ó, multiplicado 5 vezes vai dar 243. E por último, outra raiz quadrada aqui, ó. Raiz quadrada de 144 dividido por 169, 169, né? Resolve separadamente. Raiz quadrada de 144 é 12, porque 12 vezes 12 é 144, e a raiz quadrada de 169 é 13, porque 13 vezes 3 é 169. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje, potência e raízes. Você viu que não tem muita dificuldade. Fique com a atividade aí de vocês. Boa aula aí.